Oi, pessoal, eu me chamo Camila Guarani, eu trabalho há mais ou menos 6 anos no ramo de áreas contaminadas, eu trabalhava numa empresa de distribuição de combustíveis, onde eu conheci o André França, que divide a tela aqui comigo. Ele atua há 19 anos no ramo de direito ambiental, muito desse tempo ele passou como consultor. Daí, conversando, a gente teve a ideia de montar uma série de bate-papos sobre esse tema de direito ambiental, porque na nossa atuação profissional é difícil e, ao mesmo tempo, necessário compreender esses conceitos. Seja quem está do lado de uma consultoria, seja quem está, como a gente estava, do lado da empresa que precisa contratar esses serviços. Então, a gente vai fazer essa série de bate-papos, começando hoje com o tema de ordenamento jurídico. A gente vai entender o nosso ordenamento e a hierarquia das normas e vamos começar falando sobre a pirâmide de Kelsen, que está aqui nessa imagem ao lado. Oi, pessoal. Oi, Camila. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Olha só, essa pirâmide, ela explica o escalonamento do nosso ordenamento jurídico de uma forma bastante didática, né? Eu digo didática por quê? Porque no topo dela está a Constituição Federal, denominada por isso mesmo de lei maior do país, né? É dela que emanam todas as outras, porque o sistema jurídico brasileiro, ele é hierárquico mesmo, né? Todas as outras leis, decretos e regulamentos vêm da Constituição e têm fundamento de validade na Constituição Federal. Por isso mesmo que uma lei, antes de ser aprovada pelo Congresso Nacional, ela precisa passar pela análise prévia de sua constitucionalidade, que é a compatibilidade daquela lei com a Constituição Federal, né? Se por acaso, nessa análise prévia que é feita dentro do Congresso Nacional, aquela lei for considerada incompatível com a Constituição, ela sequer seguirá adiante, né? Porque ela não tem fundamento de validade na Constituição. Então, nessa primeira premissa aí estabelecida, né, o que a gente tem que gravar direitinho é que nenhuma lei, nenhuma norma inferior à Constituição, ela pode contrariar o que diz a Constituição Federal, sob pena de invalidade. André, então vamos olhar aqui essa pirâmide extrato por extrato. No primeiro de todos, como você mesmo falou, a Constituição. Abaixo dele, as emendas constitucionais, quando a gente precisa alterar alguma coisa da Constituição. Depois, os tratados internacionais que vão regular questões de interesse global, como, por exemplo, questões de direitos humanos. E abaixo disso, as leis, como as leis complementares e ordinárias. As complementares que complementam a Constituição e as ordinárias regulando, né, matérias diversas. A diferença entre elas é uma questão de quórum de votação, porque as leis complementares precisam de um quórum maior de votação justamente por estarem complementando a Constituição, que é a lei maior. Abaixo dessas leis complementares e ordinárias, a gente chega na parte que mais nos interessa, que é a parte dos decretos e das resoluções, porque na nossa matéria ambiental, seja na parte de áreas contaminadas que a gente trabalhava, ou em outros temas de resíduos, de água, são esses decretos e essas resoluções que explicam como deve ser a nossa conduta. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos sim. Vamos lá. Por haver uma hierarquia entre as leis, né, é natural que as leis mais importantes, estas que estão aí no topo da pirâmide, né, que você já mencionou, elas sejam mais genéricas e abstratas, porque elas não podem prever tudo que vai acontecer na vida em sociedade, certo? Então, cada vez que você desce a pirâmide, né, mais específicas ficam as leis. Leis, como eu estou dizendo assim, as espécies normativas, né? O decreto, por exemplo, ele cumpre bem esse papel que a gente está falando aqui, né? Como ele é quase sempre baixado pelo chefe do Poder Executivo, governadores, prefeitos, presidência da República, né? Ele possui uma função de esmiuçar, de detalhar, de especificar o que está na lei, que tem um fundamento de validade nele, entendeu? Então, o decreto ele tem essa função de regulamentar as leis. André, mas e onde ficam as resoluções CONAMA, as instruções normativas do IBAMA e até mesmo dos estados? Porque na prática também, regulando toda essa matéria ambiental, é isso que a gente encontra o tempo inteiro. Pois é, Camila. Todos os decretos, instruções normativas, regimentos e resoluções são atos administrativos normativos, que por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, serve para explicar e especificar um comando contido na lei.
Na pirâmide, essas espécies normativas estão abaixo das leis, né? Uma coisa muito importante que precisa ficar clara aqui é que somente a lei, né, e não o regulamento pode inovar na ordem jurídica, modificando situação pré-existente. Sempre a lei, jamais o regulamento, será a via legítima de se criarem obrigações para os particulares, que no caso somos nós. Isso é tão importante, gente, que deixei registrado ali na imagem. Grava essa informação. Isso. Gente, vamos tentar entender isso aqui na prática. Vamos supor que a gente tem um caso de um empreendimento que a gente precisa licenciar no âmbito estadual, então a gente tem que licenciar num órgão estadual e existe uma instrução normativa específica desse órgão que diz o que é que eu tenho que fazer para licenciar. Vamos usar esse exemplo aqui para entender como é que isso funciona, onde essa instrução normativa se encontra dentro daquela pirâmide e mais, como é que ela se relaciona com todas as outras espécies normativas, já que o André acabou de deixar bem claro que a resolução não pode trazer nenhuma novidade. E essa resolução ainda é do Estado. Então, como é que isso funciona? Vamos pegar esse exemplo aqui. Supondo que isso aqui seja a pirâmide aplicada ao nosso caso de licenciamento. No topo dela, a gente tem a Constituição, como a gente falou. Lá na Constituição, no artigo 23, existem alguns incisos, como o 3º, o 6º e o 7º, que vão explicar alguns detalhes específicos sobre a matéria ambiental e como a competência sobre essa matéria está dividida entre a União, os estados e o Distrito Federal. Os municípios até entram em outro artigo, mas enfim, isso aqui não vem ao caso. O que importa é que todos eles vão dividir competência em relação às matérias do meio ambiente. Beleza? Então, só que a Constituição Federal diz isso. Como ele vai dividir, como é que essa coisa vai acontecer na prática, não está dito pela Constituição. Aí vem a Lei Complementar 140, editada só em 2011, porque a Constituição diz que tem que ser uma lei complementar para explicar toda essa situação. Então vem essa Lei Complementar de 2011 e regulamenta esses incisos. Então ela vai dizer como essa divisão de competência vai ocorrer e como é que o processo de licenciamento vai se configurar entre esses entes federativos. Então, eu já tenho aí 2 instrumentos que estão explicando um pouco sobre o processo de licenciamento, pensando no nosso exemplo. E a gente ainda tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que, veja, é de 81, anterior à Constituição, anterior à Lei Complementar, mas que já trazia o licenciamento ambiental como um dos seus instrumentos. Pois é, Camila. Então, aqui nós temos uma questão bastante curiosa, né? Deixa eu pegar esse gancho aí que você falou. Embora a Política Nacional de Meio Ambiente, né, seja anterior à Constituição Federal e à Lei Complementar 140 de 2011, né, como ela não contraria essas normas, né, disse que ela foi recepcionada pela Constituição Federal, mantendo-se até hoje válida, pois ela é compatível com a Constituição que veio depois. Perfeito. A esse fenômeno a gente dá o nome de recepção. Então, embora a Política Nacional do Meio Ambiente seja uma lei ordinária editada em 1981, né, por ela não contrariar as normas que são hierarquicamente superiores a ela, Constituição Federal e Lei Complementar 140, ela foi recepcionada pela Constituição e continua válida, possui fundamento de validade na Constituição, né? E aí, avançando um pouquinho mais, a gente viu que a Camila disse que todas as leis citam, de modo genérico, os fundamentos e premissas do licenciamento ambiental. No Estado, pode existir uma resolução, provavelmente existirá, que vai tratar de uma forma mais específica e mais técnica a operação do licenciamento ambiental naquele ente federativo. Aí você tem a atuação das resoluções e das instruções normativas. São mais específicas, menos genéricas, vão lidar com determinada matéria de uma forma mais técnica dentro do âmbito de competência que foi distribuído pela Constituição. André, acho que vale a pena você explicar só um pouquinho a questão da CONAMA 237, porque existe um certo ruído em relação ao que tem na CONAMA com a Lei Complementar 140, certo? Ah, certo. Beleza. Bem lembrado, Camila. Vamos lá. Porque, como você disse há um tempinho atrás, a Lei Complementar 140, né, ela tratou de questões de competências administrativas em matéria de licenciamento ambiental. A resolução CONAMA também trazia essas competências administrativas em matéria de licenciamento ambiental,
Só que a Constituição Federal reclamava para essa matéria específica uma lei complementar. Então, quando da edição da Lei Complementar 140, os estudiosos da matéria disseram, puxa, graças a Deus, veio uma lei complementar que regulou a matéria. Então, a resolução CONAMA 237, que tratava dessa mesma matéria, perdeu o fundamento de validade. Houve uma discussão na época e, hoje em dia, elas meio que funcionam de forma complementar. A Lei Complementar 140 trata do licenciamento ambiental e a resolução CONAMA 237, que também trata desta mesma matéria, quando não é incompatível com a Lei Complementar 140, ela possui fundamento de validade e ela pode ser aplicada. Mas essa é uma questão ainda controvertida. Perfeito. André, mas vamos voltar aqui para a questão do Estado, que era o exemplo que a gente deu lá em cima. A gente precisava licenciar um empreendimento pelo Estado e tinha uma instrução normativa. Eu vou pegar um exemplo prático aqui para facilitar a nossa vida. Lá no Paraná, o Conselho Estadual de Meio Ambiente editou uma resolução, que é a Resolução 65, se eu não me engano, de 2008. Eu posso colocar depois o link para essa resolução de comentários. E essa resolução fala sobre como o processo de licenciamento no Paraná deve ser operacionalizado. Se vocês tiverem curiosidade de abrir, vocês vão perceber que no preâmbulo da resolução estão escritas todas as leis em relação às quais aquela resolução se baseia, em relação às quais aquela resolução vai ter as premissas seguidas, e dentre elas estará inclusive a Política Nacional de Meio Ambiente e a Resolução CONAMA 237. Então é importante a gente perceber que essas instruções normativas, ainda que elas estejam lá embaixo, né, que ela é do Estado, específica para aquele processo, ela está sempre condizente com todo o arcabouço jurídico que está acima dela. E mais que isso, estará condizente a leis estaduais e decretos estaduais específicos desse tema, que também vão ser coerentes com a lei complementar, com a política nacional, com a Constituição Federal. Todo o arcabouço precisa ser complementar e coerente, nunca é incompatível ou incongruente, da menor espécie normativa à maior de todas. Exatamente, Camila, você tem toda a razão. E esse exemplo é um bom exemplo para a gente entender que o ordenamento jurídico brasileiro é escalonado e possui uma hierarquia entre as leis. Essa questão do preâmbulo que você menciona aí é muito bem ilustrativo desse ordenamento jurídico escalonado que a gente falou, né? Nenhuma norma inferior pode contrariar o que diz uma norma superior, tá? Seja ela estadual, seja ela federal. Por isso que existe uma questão de ordem no ordenamento. André, mas às vezes, embora a lógica seja que não contrarie, às vezes contraria. Às vezes a gente recebe não necessariamente uma instrução normativa, mas às vezes a gente pode receber até um ofício, uma ordem de um órgão ambiental de adotar uma ação de uma determinada maneira que não é necessariamente compatível com todo esse arcabouço que a gente discutiu. E aí, quando isso acontece, o que a gente faz? Olha, em relação especificamente aos estados, Camila, é possível que, só para pegar esse teu exemplo, que o estado ele endureça as regras de, por exemplo, licenciamento ambiental. Isso, quando ele trata a matéria ambiental de uma forma mais rígida, de uma forma mais conservadora, né, isso aí, devido aos estudos, etc. e tal, uma interpretação que se dá, ele não está sendo incompatível com a Constituição. Então, ele está tratando a matéria ambiental, cuja competência lhe é assegurada pela Constituição, de uma forma mais conservadora, de uma forma mais dura. Então, ele não está sendo incompatível com a Constituição e nem com as leis complementares e as leis ordinárias. Então, o Estado, em tese, poderia, por exemplo, tratar de uma forma mais conservadora o licenciamento ambiental no seu âmbito geográfico, tá? O que ele não pode, e aí ele vai estar sendo incompatível com a Constituição, é tratar de uma forma mais branda. Então, toda vez que você tiver uma decisão, uma instrução normativa, uma resolução estadual que trate a questão ambiental de uma forma mais branda do que previsto nas leis ordinárias, complementares e na própria Constituição... Ou diferente, né? Ou contrária, não só mais branda, mas se for assim, totalmente diferente. Isso, totalmente diferente também, né? O que você tem? Você não tem fundamento de validade daquela norma. Aquela norma ela pode ser contestada, tá? E aí você tem que seguir os fundamentos de validade das normas superiores.
Constituição Federal, lei complementar e leis ordinárias. Perfeito. Deu para entender? Deu para entender. Aí, nesse caso, eu não Ok. aplicaria a norma estadual, eu aplicaria a norma federal. Preciso Exatamente. manter a coerência sob pena de depois, lá na frente, eu ser cobrado até pelo Ministério Público, se for o caso, porque eu não fui coerente com todo o arcabouço daquele tema, não é isso? Ok, beleza, é uma possibilidade. Ótimo, André, a gente fechou aqui por hoje. Gente, se vocês tiverem qualquer comentário ou até sugestão de tema para o nosso próximo bate-papo, vocês podem deixar aqui, deixem o seu feedback, se vocês gostaram ou não, se ficou claro ou não, qualquer dúvida vocês podem escrever pra gente. Vou deixar aqui também o link do nosso perfil, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.